E aí, vamos estudar a lição? Ei, chegou aí a super segunda-feira, dia não só de estudar a lição, mas de compartilhar o conteúdo. Deixa Deus te usar, filho, filha. Se inscreva no canal do YouTube PR Dudu Batista. Vamos colocar a mensagem da lição da Escola Sabatina, que é o conteúdo purinho da Bíblia, para geral que está em torno de nós, inclusive nas redes sociais. E, gente, dá aquela força lá no canal do Facebook, na página Eduardo Batista da Silva. Beijão no seu coração, estamos juntos e o assunto de hoje é quentíssimo. Ei, você já ouviu falar desta sigla aqui? EQMS, Experiência de Quase Mortes. Ei, um estudo sério, inclusive, publicado em 1979, lá no Rio de Janeiro, que foi um estudo que durou aproximadamente 5 anos, envolvendo mais ou menos aí 100 pessoas que afirmaram ter experimentado morte clínica e, consequentemente, durante este período de quase morte, tais pessoas relataram uma prova incontestável da sobrevivência do espírito humano, porque tiveram a chance de ver um ser de luz amoroso, caloroso, antes de voltarem à vida. Nossa! Será que isso aí seria uma prova irrefutável de que existe vida após a morte, de que um espírito, suposto espírito, de acordo com a definição dos gregos, Sócrates e Platão, sai por aí e tem uma consciência, uma vida independente do corpo, possibilitando assim uma comunicação com o mundo dos mortos? Gente, será que toda a verdade que falamos ao longo do trimestre inteiro acaba de cair por terra e ser jogada na lata do lixo? Calma aí, vamos devagar. Se liga só no que eu vou te dizer. Primeiro, existe uma série de textos relacionados aqui no estudo de hoje. Se você der uma olhada, 1 Reis, capítulo 17, do verso 22 ao 24, bem como 2 Reis, capítulo 4, do 34 ao 37. Você ainda dá uma viajada em Marcos 5, 41 a 43, Lucas 7, de 14 a 17, bem como João, de capítulo 11, 40 a 44, os versos. Você vai perceber que todas foram personagens da Bíblia que experimentaram a morte e foram ressuscitados ou ressuscitadas. Nenhum desses episódios, destes montes de episódios aqui que acabei de citar para vocês, em todos esses textos, existe o relato de uma experiência quase morte. Tipo assim, eu tive uma experiência com o mundo dos mortos e ao voltar ele relata o que aconteceu. Nenhum dos casos citados na Bíblia proporciona nenhuma informação a respeito disso. O Lázaro ficou morto por 4 dias e não voltou testemunhando de contato com isso, contato com aquilo que falou e que viu, que foi, que aconteceu. Não existe isso no caso de nenhum personagem bíblico. Se ligou nisso daí? E olha, você observa, por exemplo, que existem os textos que atestam uma coisa que temos batido na tecla ao longo de todo esse trimestre, da inconsciência dos mortos. Você viu isso, que tem muitos textos afirmando, por exemplo, Jó capítulo 3, versículo 11, versículo 13, Salmo 115, 17, atesta o estado de inconsciência dos mortos. Os mortos não podem louvar, os mortos não podem perceber se há trevas, se há luz. E olha, você tem Eclesiastes 9, verso 10, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, a sua memória foi entregue ao esquecimento. Salmo 146, verso 4, também atesta a mesma coisa. E se nós cremos na declaração da Bíblia, quanto a esses supostos relatos de contato com os mortos, daqueles que tiveram uma experiência de quase morte, ou supostamente morreram e voltaram depois de atestar uma morte clínica, como confrontar isso com as escrituras sagradas que revelam-nos que os mortos não sabem de nada? É muito simples. Você pode analisar 2 possibilidades. Possibilidade número 1, que se trata de uma alucinação. E poderíamos chamar essa alucinação de psicoquímica natural, sob condições extremas. Então o cara começa a alucinar
O cérebro, que até hoje é uma ferramenta que ninguém conhece direito, objeto de estudo, e não conhecemos quase que nada da função cerebral, pelo tanto que se resta ainda para se descobrir. Então seria uma espécie de alucinação psicoquímica natural em condições extremas. Ou a segunda possibilidade, uma experiência enganosa, sobrenatural, satânica, baseada em 2 Coríntios capítulo 11, verso 4, onde Satanás se transforma em anjo de luz para tentar enganar as pessoas e levando as pessoas a esse tipo de consciência de que houve um contato com os mortos. Então você tem essas duas possibilidades, uma alucinação ou uma manifestação satânica, o anjo mau, porque o verso áureo dessa semana fala que ele se transforma até em anjo de luz para enganar as pessoas, personifica familiares para enganar as pessoas. Então abra o olho, das duas uma, ou pode ser as duas ao mesmo tempo. O cara teve uma alucinação e o diabo, aproveitando isso, se revelou a ele, só que personificando outros seres para ele acreditar que teve um contato com o mundo dos mortos. E daí seria agora este indivíduo uma testemunha a favor da verdade. E a alucinação ou a revelação, entre aspas, que esse indivíduo recebeu, agora substitui a declaração da Bíblia. Agora está mais certo do que a Bíblia, quando diz que os mortos não sabem de coisa nenhuma, quando diz que eles não louvam, que eles não têm consciência se é dia, se é noite, que não é possível entrar em contato com eles, que eles não sabem... Então, a experiência particular de uma pessoa ou algumas pessoas está substituindo, então, a autoridade da Escritura Sagrada. Esse é o caminho que a gente vai seguir. Lembre-se que isso daí é construir a casa sobre a areia. Vai cair, essa casa vai cair, meu irmão. Em outras palavras, você percebe que os enganos estão aí se multiplicando. E sabe qual que é o nosso problema? Tem gente que fala mentira como se fosse verdade, e muita gente que tem a verdade fala como se fosse mentira. Ei, querido crente em Cristo que crê na autoridade das Escrituras Sagradas, não se cale, não tenha medo de falar para os outros o que a Bíblia diz e você acredita, porque eles estão falando o que é errado como se fosse verdade, e muitas vezes estão falando a verdade como se fosse mentira. Falemos com convicção, que Deus nos use em nome de Jesus. Ore comigo. Pai querido, estamos num cenário de guerra, de batalha, do grande conflito. O diabo tem tentado enganar muita gente. Usa-nos como discípulos do Senhor e como referências da Tua palavra, em nome de Jesus.